Mauro, agora acho que vai sair uns filhotinhos lá dos ranchozinhos lá do Fuji. Agora o machinho que estava correndo atrás da fêmea, agora ele soltou um espermazinho Ótimo, na água. ótimo. Da outra vez soltou também, mas numa quantidade muito pequena. E agora já está dando para ver, isso foi anteontem, ontem, não sei. E agora já tem os ovinhos brilhantes e tem uns opacos só. Aí é interessante, Mário, você pegar uma pipetinha dessa de Pasteur ou uma mangueirinha dessa, né, e ir sifonando. Já fiz. Não, tem que tirar. Não, aí agora eu sifonei, foi o fundo inteiro. Não foi Isso. só os ovos fungados, não. Eu tirei, foi cisco de raiz de planta, material orgânico e tudo mais, e coloquei um kitzinho daquele de soro com uma aguinha limpa pingando lá para eu ir fazendo uma TPA enquanto vai incubando os ovos. Ótimo. Porque quando esses ovinhos não fertilizados começam a desenvolver fungo, que geralmente é do gênero Saprolegna, o bicho vira aquele tufinho assim de algodão, parece um algodãozinho doce, e vai passando para outro, que passa para outro, que passa para outro, contamina tudo, e você perde a desova toda se bobear. Pois é, teve uma que eu perdi, mas eu acho que é porque o macho não tinha... não tinha fertilizado, né? Não tinha fertilizado. E essa agora eles estão diferentes lá, os ovinhos. Mas os bichinhos estão desse tamanhozinho assim. Eu vi, eles são novinhos. Né? Eu os vi, não foram aqueles que você me mostrou? Foram? Quando eu tive na sua casa? São novinhos. Mas o bicho, olha, começa cedo. Tem uns bichos que são precoces. Eu estou vendo o Fábio gesticulando assim, e aqui em casa não desovaram. Está desovando na sua casa, você não está vendo, cara. Ele não acorda cedo, não acorda 5 horas da manhã para conferir. Isso é verdade. Eu tenho esse problema. As desovas que tiveram aqui, eu salvei o que eles não comeram. Pois é, e o horário é esse aí mesmo, né? A hora que está amanhecendo é a hora que está a confusão. Você chega porque, na realidade, você tem aquilo... Nós já conversamos sobre isso, acho que em algum outro momento, aí, a questão de horas-grau. Né? Você tem que ter um somatório de temperatura tanto tempo para ter a maturação. E, geralmente, isso culmina no início da manhã, finalzinho da madrugada. Aí as fêmeas começam a desovar os machos, elas liberam, né, feromônio, os machos vão em cima. Então, às 5 horas da manhã, cara, tem que madrugar. 5 horas da manhã, eu vou de lanterna lá dentro da estufa, porque está escuro ainda. Vou conferir tanque por tanque, está perseguindo, eu vou testar, né, ver se a fêmea está ovulando, que às vezes está tendo os machos perseguindo a fêmea, mas ela não está ovulando. Aí eu dou um tempo, volto de novo, para ver se deu o prazo necessário para a ovulação. E é isso daí, 5 horas da manhã, cara. Não tem esse negócio da moleza, não. Eu já estou pensando uma forma de automatizar esse troço. Mas se você descobrir, eu sou o primeiro da lista de agradecer. Mas você eu sabe já estou pensando. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Você sabe o que deve ser uma possibilidade? Quer dizer, deve ser uma possibilidade, não. Deixa eu falar a bobagem logo e o Mauro já corta logo para poder ver se a bobagem é grossa ou não. Mas eu fiquei pensando o seguinte: se você tiver um apoio aí de um espaçador de uns 10 centímetros do fundo e colocar uma tela embaixo do lugar onde os peixes estão, grande parte da desova vai para o fundo, sem eles terem acesso para comer. Sem dúvida. E isso é possível fazer. Os ovos que grudarem na tela, eles vão comer. Mas o procedimento é outro. Aí tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, você pode planejar a desova e pegar um aquário de água limpinha, deixar os bichos um dia sem alimentação, peixes que você mantém macho e fêmea separados, né? Colocar no meio da tarde aqueles peixes que você quer para desovar e ver se deu certo para o dia seguinte. Aí você tem esse tipo de controle, fica beleza. Outra possibilidade é você preparar também um aquário para desova, um tanque, uma caixa, né? Você colocar uns aguapés e colocar 2 ou 3 machos com uma fêmea. Porque os machos vão ficar perseguindo a fêmea para desovar. Quem vai comer, se comer, vai ser a fêmea. Vai comer alguns ovos, mas a quantidade de ovo que dá é tamanho
né? Que sobra muito bichinho. Então, é outro procedimento. Como no meu caso eu mantenho tanque e a família, são alguns machos com mais algumas fêmeas, então eu tenho que conferir, inclusive para escolher qual macho eu quero cruzar com aquela fêmea naquele momento, em função das características, porque muitas vezes, como eu já disse também anteriormente, às vezes o macho que você acha que é o ideal para aquela fêmea, o filho da mãe não está dando no couro, não está espermeando. Aí o que você faz? Tem que pegar outro. Então, a importância de ter, né, mais de um macho no grupo, geralmente eu trabalho com 3 machos, com 4 a 5 fêmeas, né, que é a dimensão dos meus tanques, e tem que ser isso, não tem muita saída. Levantar cedo. Dimensão dos seus tanques, quantos litros tem esse tanque aí com 7 peixes? São tanques em torno de 600 litros. Ele tem 1 metro por 1 metro, aproximadamente, com 60 centímetros de profundidade. Aproximadamente é isso. Você pode fazer isso em caixa d'água, por exemplo, né? Nas caixas d'água de 500 litros, dá tranquilo. Você colocar uma fêmea com 2, 3 machos, fica ótimo, excelente. Vai ser caixa exclusivamente para desova. Mas aí é importante um detalhe, né? Não ter bomba circulando a água. Ok? Porque se tiver bomba fazendo a água circular, você perde muito o contato do espermatozoide com os óvulos, né? Quando muito, ter uma pedrinha porosa lá, uma mangueirinha só com aeração. Aí, beleza. Mas não pode ter um fluxo de água mais intenso, porque atrapalha muito a fertilização. Ô, Mauro, mas interessante esse negócio que você comentou, dessa possibilidade dessa tela no fundo, hein? Porque aí não gasta ficar olhando para os peixes, né? Sim. Pode pôr uma tela, uma tela bem aberta, né? Bem aberta, uma tela tipo de pinteiro, por exemplo. Sim, sim. Né? Que aí os ovos não ficam presos, eles descem mesmo. E o peixe, geralmente adulto, né, maior, não vai passar, né? Algum ovo vai ficar passar na tela, pode ter certeza. Né? Porque onde eles tocarem, eles colam. Mas né? aí vai ser a grande maioria fica para baixo. Eu queria fazer uma pergunta aí, antes até da gente começar a desenrolar a prosa, para o professor Mauro. Está me acontecendo uma situação aqui, de umas semanas para cá, que começou a diminuir, assim, as fêmeas continuam desovando muito, absurdamente, assim, uma coisa... Eu deveria ter anotado, se eu soubesse que aconteceria isso, teria anotado, né? Mas uma coisa que eu comecei a notar e começou a diminuir muito, assim, a fecundação dos ovos, né? Assim, as desovas, tipo, tem caído muito, assim, a fecundação dos ovos. Aí eu não sei se né? É um pouco da dúvida que eu tenho, se esses ovos estão de fato maduros, enfim, ou elas estão meio que sendo forçadas a desovar, ou se não, se está dando tempo dos machos, né, produzir esperma suficiente para fecundar, assim, né? Em termos de volume, tem bastante esperma, né? Mas eu notei assim que tá caindo tipo ladeira abaixo, assim, né? A taxa de fecundidade fecundidade, eu acho, né? No termo das desovas. Mas você está com circulação da água? Como é que está o sistema? Eu continuo... Não, estou fazendo desova manual, né? Ela começa ali a desovar na bucha e eu tiro o macho, tudo, e adotei esse padrão, assim, já faz, né, alguns meses. Quase todas as desovas desse ano, depois que eu aprendi ali a fazer, eu adotei. E eu estou numa coisa que eu estou notando, assim, é que a fecundidade está muito baixa, né? Nas últimas semanas, assim. Tem fêmeas que a cada, sei lá, 4 dias desova. O quíngio, né? A fêmea faz desova parcelada, então ela pode fazer várias desovas, né, ao longo do período reprodutivo. Mas aí realmente é difícil da gente saber o que pode estar acontecendo. Realmente uma interrogação, cara. Se os machos estão liberando esperma, né, em abundância e não está fertilizando, tem alguma coisa aí que realmente não está muito legal. Pode ser que
Esse prazo, inclusive, de você falar que a fêmea desova a cada 4 dias, eu estou achando um prazo muito curto. Como é que está a temperatura dessa água? Alta. Pode ser isso. Ela está liberando óvulos que ainda não estão amadurecidos. Porque eu já tive esse caso de fêmeas desovarem várias vezes, mas tem um prazo aí de 1 semana, 2. Eu já tive um caso, que eu acho que eu já comentei também aqui, de uma fêmea que fez uma desova, daí 15 dias ela fez a segunda, depois semanalmente ela fazia uma, mas era um prazo de 1 semana, né? E sem nenhum problema de fertilidade. Pode ser que esteja acontecendo a maturação dos óvulos em função da temperatura mais alta, mas não está dando prazo dele ter todo o processo de maturação e aí não fertiliza. É provável, é uma possibilidade. Eu imaginei isso. É a natureza agindo a seu favor. Seus peixes já sabendo assim, não tem espaço para colocar mais filhote, não. É uma coisa absurda, assim. Eu tenho uma fêmea que seguramente ela já desovou 10 vezes, assim. Agora eu parei. Então, deixando. Vou te dar uma sugestão. É bom você separar essa fêmea dos machos, porque isso é uma mobilização de energia, né, de proteína muito grande. Você detona a fêmea depois. Às vezes, ela pode nem se recuperar. Então, é importante acompanhar cada fêmea, a frequência de desova, para não ter esse desgaste, né? Cuidar bem da alimentação, com bom teor de proteína, para poder equilibrar essa demanda que a fêmea tem. Mas uma coisa que eu observei aqui em casa é interessante, talvez, Fábio, é uma questão para você verificar aí também. Quando você tem muito peixe junto, né, dependendo do tamanho, eles parecem que eles dão uma... Né, eles ficam tímidos, vamos dizer assim. Aqui eu estava com uma caixa aqui já estava sobrecarregado, eu tirei alguns, fiz uma melhor distribuição, os peixes começaram a nadar mais rápido dentro do aquário, e na hora que eu fiz a primeira TPA, eles desovaram. É um negócio muito legal, acho que o professor já comentou isso uma vez aí também, essa questão de ter muito peixe junto, mesmo que seja um lugar grande. E eu acredito também que deve ter uma influência a mexida também, porque só de você mexer já é um fator que estimula a reprodução, né? Como você já sabe, aqui em casa eu tenho uma estrutura ainda pequena, né? Mas eu considero que eu tenho aqui hoje, eu acho que assim, estou conseguindo fazer um trabalho legal, né, pelo tamanho da estrutura que eu tenho, e assim, eu tenho procurado, depois que eu conheci vocês, né, que eu tive acesso a peixes de qualidade, porque apesar de estar criando King já há muitos anos, eu não tinha metade do conhecimento que eu tive depois que eu comecei a participar do grupo. Então, eu tenho colocado tudo em prática, né? E já tenho resultados aqui muito interessantes. E meu objetivo, né? Nós já estamos pensando já num sítio legal, né? Já estamos olhando o sítio e eu pretendo fazer uma estrutura totalmente dedicada. Vou precisar muito de sua ajuda, Fábio, porque eu quero estar com a aquaponia dedicada, mas um sistema bem organizado. Esse é meu plano de futuro aqui, é muito próximo, né? Eu acredito que aí 3, 4 anos já tô realizando aí meu sonho. E o que eu tenho procurado ter peixes com qualidade muito boa, não pretendo de forma alguma comercializar, né? Eu quero ter porque eu gosto, não tem intuito nenhum de comercializar, e sim ter como meu hobby, mas como hobby procurando sempre a perfeição que a gente nunca vai ter, né? Que é o peixe perfeito, né? Que já foi comentado que nós não temos o peixe perfeito, mas já estou com esse é meu objetivo. Agora, as raças, né? Eu ainda não bati o martelo, mas o que eu tenho aqui hoje, né? Que é o Oranchu, estou com os peixes muito bonitos aqui, né? Tenho também os orandas também que eu
Estou tendo aqui agora, né, até veio esse agora do Ederson lá, que foi do leilão também, com peixe com uma qualidade muito legal. Então, assim, eu estou preparando o meu plantel, mas eu acredito que eu devo ficar com essas duas mesmo. É o Ranchu, aí talvez o Cabeça de Leão tem um peixe muito lindo aqui, que veio da Simone, lá do Sakai. Eu tenho gostado muito, o peixe está grande, está bonito, mas ele está sozinho, né? Só tem uma unidade aqui, o peixe está maravilhoso. Então, eu gostei muito, quero talvez trabalhar nisso mais futuramente. Mas quero ficar no Ranchu e nos Orandas. E o Demequim eu tenho uma paixão. Aliás, todos os peixes para mim, todos os kings, eu acho bonito, cara. Eu fico louco, né? E eu tendo uma estrutura maior, eu posso até pensar melhor nisso, né? Pensar em expandir um pouco mais. Mas, por enquanto, eu estou ficando nesses aqui. Tem uns pérolas que veio lá do professor, que eles estão fantásticos, mas os bichos estão bonitos demais, né? É o pérola cálico, né? Muito bonitos. Então, eu fico aqui meio perdido, mas estou dedicando mais. Eu acho que o caminho aqui, por enquanto eu estiver aqui, né, na cobertura aqui, eu quero ficar com os ranchus e orandas. Esse é meu objetivo aqui, até eu conseguir passar para a minha estrutura. A Roberta tinha mandado uma pergunta aqui, eu vou ler para você, possivelmente ela deve estar no trabalho. Sensei Mauro, qual a dominância de gene para fixar a linha Sakura? Da categoria cromatóforos, sei que existe a importância de retirar o gene melanóforos. Poderia explanar um pouco mais a questão dessa linha? Bom, em primeiro lugar, né, quando está falando de Sakura, né, é um cálico, né, você tem que ter gen cálico, geralmente são vermelhos e brancos, né, são saraçá, e tem que ter gene de despigmentação, porque eles não apresentam a pigmentação de melanina. Então, se você tem algum exemplar já nesse padrão, cruzando eles entre si, vai repetir esse processo e não deverá surgir nenhuma outra situação diferente. Como são genes, como é que eu vou dizer? Com exceção do gene da melanina, os outros são recessivos, né? Tendo a presença dos genes de despigmentação, você vai manter direto a linha nessa direção. Não se deve acrescentar peixes que não tenham gene de despigmentação, que impeça a despigmentação, porque senão vai aparecer a pigmentação escura, né? No mais, as variações que podem ocorrer na distribuição da coloração vermelho e branco. Porque quando você cruza peixes vermelho e branco, né, você tem a chance de sair vermelho, vermelho e branco, e sair totalmente branco. Como eles são cálicos, né, quando você cruza dois cálicos, você tem 25% não cálico, 50% cálico e 25% match, que é aquele de escamas totalmente transparentes. Então, é uma herança intermediária, né? E cruzando esses exemplares entre si, escolhendo os melhores para dar continuidade à linha. No meu entendimento, é isso. Nessa questão assim do planejamento, enfim, né, na verdade, até também posso organizar depois uma coisa mais estruturada, mas a princípio, assim, a minha ideia é focar aí nos Oranda, né? E acabou por uma série de fatores, enfim, eu acabei tendo disposição em duas linhagens que eu acho bem interessante, assim, né, dentro dos Orandas, que é essa genética aí que tem origem lá nos peixes do Irã, e esses outros aí que vieram através do Regis, enfim, da Simone. Então, a minha ideia é trabalhar um pouco essa questão assim, né, dessas duas linhagens, enfim, e o resto é brinquedo, assim, né? Eu até mandei
print aí para o professor Mauro. Eu fiz um monte de coisa. Assim, eu produzi esses, né, garantia a genética, enfim, depois fui brincando, fazendo um monte de cruzes, enfim, mas mais por experimentar, para pegar experiência, enfim, no manejo, né? Mas o meu foco vai ser os orandas e tentar trabalhar alguma questão assim com o Ryukin, uma proposta de um Ryukin com a cauda larga, assim, um pouco, né? Então é uma coisa que me atrai bastante. Aí também para isso tem um longo caminho. Mas por enquanto estou na lógica de reproduzir, né? Assim, até porque já não conhece a história genética, né, desses peixes que eu adquiri, estou reproduzindo para multiplicar, enfim, tentar garantir, né, o banco. E uma das coisas assim, que eu já notei, é impressionante, assim, a diferença que tem entre um dos machos e o outro. Assim, né? Ele tem, com várias fêmeas, ele tem um aproveitamento muito alto, assim, né, em termos de cauda, formato de corpo, enfim. O outro, já nas primeiras seleções, sai 70%. Assim, né? E isso com as mesmas fêmeas, né? É uma coisa impressionante, assim, acasalando eles com várias fêmeas diferentes. Mas, a princípio, a minha ideia é essa, e tentar manter, assim, alguma coisa aí. Eu peguei já alguns ranchos lá do Fuji, né? Tentar manter um pequeno banco, assim, desses, né, desse rancho Top View, japonês, mas, assim, sem grandes compromissos também, né? A minha ideia, até esse dia eu conversei com professores. Agora, em função da pandemia e de estar trabalhando no home office, eu estou aqui todo dia cuidando, porque todo dia estou lá levantando, né? Agora, quando passar a pandemia, essa história vai mudar, assim, a própria minha dedicação não vai ser a mesma. Então, também eu vou diminuir bastante a questão da reprodução, assim. Mas essa questão até que o Sérgio levanta é interessante, assim, né? Porque não adianta, a gente acaba, se tu reproduz e faz seleção, tu acaba tendo que ter um canal para botar esses peixes, né? Né, assim, meu objetivo nunca foi vender peixe, enfim, mas acaba que, entende? Tem uma hora que os bem-te-vi não comem mais e que já não vale mais a pena, né? Que não tem mais o que fazer com eles, assim, para cair, né? E aí é um bicho que já tem um processo de seleção, né? Acaba tendo que vender. Eu estou aqui, tem um aquário na minha frente, uns peixes que hoje eu selecionei, o senhor Ian, né? E, assim, estou apaixonado, vendi os peixes, depois agora estou aqui, estou arrependido, eu olho para eles e me arrependo porque tive que passar para frente. Mas, enfim, né? Assim, estou mandando para ele com muito bom gosto, mas de fato, assim, os bichos que eu gostaria muito de ficar, mas não posso, né? Não dá para ficar com todos, né? Pois é, dentro dessa lógica de apresentar, né, o que a gente está planejando, talvez eu seja aqui o mais ainda inexperiente, né? E então eu estou numa fase agora, né, que foram esse último ano, sobretudo, né, que eu montei uma estrutura de caixas d'água, né? Na verdade 3 caixas d'água, com um sistema de decantação e um de SAMP, né? Mantenho ainda alguns peixes aqui dentro de casa, num aquário que eu tenho na sala, tal, mas é mais assim para contemplar. De vez em quando eles fazem um estágio lá nas caixas, né? Ganham cor, ganham tamanho, etc., né? Depois volta aqui para dentro um pouco, enfim, acabo mexendo muito no sistema, né? Então é uma coisa mais ligada onde eu moro, né? Eu tenho uma situação um pouco, o Sérgio estava falando, né, Sérgio? Tem um outro aspecto aí importante. A não ser que você vá morar nesse sítio, né? Eu tenho uma chácara, né, que não é aqui, é 70 quilômetros daqui. Tenho espaço, tenho água, tenho local adequado, mas falta a pessoa certa para cuidar no dia a dia. Se você não está no local, é um grande problema. Então, nos últimos tempos, eu estou quebrando a cabeça para pensar uma estrutura que seja minimamente viável de ter alguns peixes lá. Eu não estando lá, pelo menos eu vou, né, quase todo final de semana eu vou lá, pelo menos hoje, por exemplo, pela manhã eu estive lá, né, mas que permita que eu monitore aquilo, né,
mas que seja uma estrutura que uma pessoa que não tenha, talvez, um conhecimento mais aprofundado consiga levar no dia a dia, né? Então, esse é um desafio que eu estou vivendo nesse momento, sabe? É lógico que junta tudo, né? Junta a falta de tempo, aquilo que o Ederson falou, né? O momento, né? Às vezes a gente está mais em casa, né? E acaba... Se bem que agora eu já estou ficando mais fora, mas mesmo quando estava em casa eu ficava 8 horas por dia na frente do computador, 10 horas às vezes, né? Mas, assim, então, do ponto de vista de estrutura, eu tenho essa estrutura aqui em casa, estou planejando uma na chácara, mas essa da chácara é um desafio monstruoso, né? Porque eu tenho que refletir algo que seja viável, um terceiro, né? Uma pessoa que não tenha o grau de informação necessário, talvez, que consiga manter, pelo menos assim, que eu vá no final de semana, que eu olhe, que eu dê uma ajustada em alguma coisa e assim sucessivamente, né? Então, esse é o desafio do ponto de vista de estrutura. Agora, do ponto de vista de variedades, né? Esse talvez esse seja o pior desafio, né? Porque é aquilo, né? A gente gosta de vários, né? Acaba várias, né? As diferentes variedades são muito chamativas, cada uma mais tem em função da história, em função da lenda que existe, né? De toda quase uma filosofia, né? Embutida em cada uma dessas variedades, né? Então é fantástico, né? Bom, ultimamente eu estou com dois focos assim, alguns ranchos que eu peguei inclusive com o Humberto também, né? Com o Fuji. E eles estão crescendo bem, tal, são filhotes ainda, né? São peixes bem interessantes assim, mas também meio que na brincadeira ali, como o Ederson falou, né? Peguei, estou vendo os bichos, estão bonitos, estão crescendo, não sei se isso vai virar uma coisa assim um pouco mais de querer reproduzi-los, etc, né? Agora, estou com um caminho interessante aí, o Mauro sabe disso, né? Que é começando com os seibuns, né? Os atonais, né? Esses seibuns, eu gosto muito desses peixes, né? São peixes, vamos dizer assim, talvez não, né, Mauro? Talvez não tão comerciais, mas são peixes muito bonitos do ponto de vista de gosto pessoal. Eu acho muito bonito esses peixes, né? Daqui a pouco ele vai dizer que a culpa é minha, hein? Está preparando o caminho para dizer que a culpa é minha. Sem dúvida alguma, né? Isso a gente já sabe. Para ficar mais instigante ainda, esses peixes, eles têm chocolate na genética, né? Então, eles têm manchas, né? Alguns deles, que eu adoro os peixes com essa cor, né? Se tivesse que escolher uma cor de peixe, seria chocolate, com as suas diferentes tonalidades ali, né? Uns mais intensos, outros menos, mas, enfim, é uma tonalidade que eu gosto muito, né? E estou ali, né, nesses... É curioso, né? Porque todo mundo, geralmente, quando a gente pega aqueles diagramas de variedades, né, todo mundo gosta dos peixes que são mais, né, talvez do ponto de vista de desenvolvimento, assim, né, os mais elaborados, etc. Eu gosto, sei lá, pelo menos assim, o que me atrai mais no momento são peixes, talvez, de uma certa forma, um pouco mais primitivos, vou usar esse termo aqui, que eu não sei se é o mais adequado. Mas, por exemplo, quando eu vejo um atonai, um joaquim, me chama muita atenção. Os cometas me chamam muita atenção, né? Quando eu olho, por exemplo, um cometa elaborado, vamos dizer assim, né, que é o tal do Chubbuck lá, eu fico doido com aquele peixe, né? Então, se pega ainda aquele Bristol, né? Aquele Bristol Chubbuck, né? Fantástico, né? Cauda simples, mas uma cauda maravilhosa, né? Então, eu tenho uma tendência de ir para esse caminho, sabe? De peixes, talvez... E aí vem aquela história, né? Não, mas por que os cauda dupla têm tanta... no mercado, parece que realmente são bonitos, etc., né? Mas não pode ser em detrimento dos cauda simples. Eu acho que eles têm o seu espaço, né? Então, isso é uma coisa que me atrai muito, né? E nessa leva aí, né, de coisas, né, tem algo que eu sei que acredito que não atingirei, pelo menos nessa vida, mas tem um peixe que está ali, que aqui no Brasil, que é um peixe raríssimo, né, eu acho que vocês conhecem, né, que é são os jiquins, né?
que é um peixe fabuloso. Ele é cauda, aí é a tal cauda de pavão, né? Mas é um peixe que tem vamos dizer assim, não é uma aerodinâmica, né? Mas é uma aquadinâmica de um aquim, né? Praticamente, né? Ele tem o formato, a lógica dele com uma cauda diferenciada e uma distribuição de cores que é dificílimo se encontrar, né? Mesmo porque outro dia o Mauro me falou isso e eu até encontrei na internet, Mauro, depois você falou, eles chegam a descolorir o peixe para ele ter a distribuição de cor adequada. E eu ouvi pior, viu, Mauro? Eu li que eles tiram escamas, inclusive, do peixe. Para tirar a escama, se você tem o vermelho na posição errada, eles vão lá e tiram, e a escama, às vezes, nasce com uma outra tonalidade, que eu acho um absurdo, né? Mas nasce com uma outra tonalidade para poder compor a cor dos jiquins, né? Que é um negócio fabuloso, né? Eu nunca vi um peixe desse ao vivo, nem sei se no Brasil tem, né? Eu acredito que não, né? Só vi por imagens, mas é um negócio que me chama muita atenção e eu sei que isso não se chega, são décadas e décadas. Eu falei, talvez nessa geração, nessa minha, talvez em outra encarnação, né? mas é um negócio que me atrai muito, esses peixes com uma aquadinâmica adequada, peixes muito ágeis, né? Mesmo os atonais, né? Eles têm uma mobilidade muito legal, sabe? Eu, pelo menos, vejo assim, quando coloca junto com outros peixes, né? Apesar deles terem caudas longas, né? Inclusive, é um trabalho que tem que fazer também em alguns exemplares, né, Mauro? Que é a nadadeira mais longa, né? Tentar ajustar isso. Enfim, eu estou nesse caminho, né? Muito assim, incipiente. Pretendo, talvez, na primavera próxima, tirar alguma desova aqui, alguma ninhada. Vamos ver, né? Estou ainda... nunca tirei ninhada, né? O peixe que nasceu aqui em casa nasceu dentro da caixa d'água, em algum ovo que sobrou fecundado e que eu encontrei um filhote. Encontrei um alevino já grandinho, de 3, 4 centímetros, na caixa d'água, né? Porque você não enxerga, né? Aquilo, o bicho pequeno. E, enfim, foi o único peixe que nasceu aqui, pelo menos que eu sei até esse momento. Então, eu estou muito no início, né? Mas é importante colocar, eu acho, né, as ideias, né? Porque aí a gente também, as pessoas também podem contribuir, né? Então é isso. Mauro, a gente poderia falar um pouco sobre as cores, principalmente sobre o vermelho, porque o vermelho, me corrija, eu vejo que o vermelho são vários genes e tipos. Se tem poucos genes, ele fica um vermelho mais fraquinho, indo até para um amarelo. Se tem mais genes, chega a ter um vermelho que fica explosivo até, né? Dá uma falada dessa, vamos dizer, um critério de seleção para, por exemplo, não, eu quero ter peixe vermelho e na linhagem dos vermelhos quero ter os vermelhos muito vermelho e os vermelhos, vamos dizer, quase amarelinho. É um desafio factível, assim, de nível de dificuldade não muito grande? Tranquilo. Vamos começar pelo começo. Observe que o termo kingyo, né? Kin, ouro, gyo, peixe. Peixe, ouro. As primeiras mutações, eles não eram vermelhos, eles eram amarelos. Ok? Por isso, peixe, ouro. Né? O vermelho, ele vem em função do tipo de pigmento que o peixe é capaz de acumular ou sintetizar, ou ambos. Então, para que você tenha peixes bem vermelhos, né, além do fator genético, existe ainda a questão da nutrição. Ok? Então, você deve oferecer ao peixe nutrientes que favoreçam uma maior pigmentação vermelha. Então, são dois aspectos juntos, né? A genética e a dieta. Alguns nutrientes são muito ricos em pigmento, como, por exemplo, as lemináceas,
que você falou aí das lemináceas, de produzir 1 quilo, 1,5 quilo, parará, né? Elas são excelentes. Além de ter uma concentração de proteína relativamente elevada para a planta, elas ainda são muito ricas em pigmentos. Então, para você ter o peixe vermelhão, né, é muito importante, além da seleção genética dessa característica, a dieta para favorecer essa intensidade do vermelho. Observe, inclusive, né, que peixes criados em ambiente de água verde, eles ficam bem vermelhos. Por quê? Porque as algas fornecem esses pigmentos. Ok? Então, nós temos uma junção de células pigmentares mais o aporte, né, desses pigmentos via dieta. Então, esse é o ponto de partida da coloração vermelha para a intensidade do vermelho. O surgimento do quingo, né, como eu disse, que inicialmente eram peixes dourados, por isso esse nome, quingo, né? Para mim, isso é bem característico. Quando surgiram os primeiros albinos aqui em casa, todos eles amarelinhos. Amarelinhos. Não tinha nenhum vermelho. Hoje eu já tenho algum assim, com um tom mais avermelhado, que eu estou, inclusive, selecionando. Mas, inicialmente, todos eles amarelos. Então, observa que isso reforça aquela situação que eu estou colocando para você, genética e dieta. Ok? Hoje eu tenho albino, inclusive, vermelho e branco. Não com um vermelho muito intenso, mas já está num tom avermelhado. Ou seja, eu preciso trabalhar essa confluência desses genes para aumentar a coloração avermelhada nos albinos. Mas, predominantemente, meus peixes albinos são dourados, né? Bom, em relação agora, independente da intensidade, né, do vermelho, o surgimento de peixes com essa coloração, inicialmente dourado, depois vermelho, que veio por uma seleção, né, isso se deve graças aos genes de despigmentação de melanina, que foi o primeiro passo que chamou a atenção do pessoal lá no passado, né, razoavelmente remoto, né, porque isso tem mais de 1000 anos. Essa mutação, onde ocorreu a inibição, né, da síntese de melanina, né, a perda, na realidade, dos melanócitos, que são 2 pares de genes, e, curiosamente, dominantes, e a maioria das características em quingo, dos quingos mais rebuscados, mais selecionados, elas são recessivas, né? Mas, nesse caso, não. Felizmente, ela era dominante. Foi o ponto de partida que criou toda essa linha, essa cadeia para os quingos, os goldfish, né? Então, esses 2 pares de genes são fantásticos, cara. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos king hoje, muito provavelmente. Ou teríamos os kings, sim, os kings selvagens, né, que eram, inclusive, usados para alimentação na Ásia, né? Eram criados igual você tem um galinheiro, o pessoal tinha uns tanquezinhos de peixe para comer, porque eram peixes de menor porte, né, porque a carpa, que é na família, né, a carpa exige espaço muito grande, volume de água muito grande. Então, os kings eram apropriados para a produção em pequena escala no contexto familiar, para quem não tinha muito espaço. Então, esses 2 pares de genes, né, essa mutação que leva à despigmentação da melanina, foi o ponto de partida. Ao haver a perda de melanina, que geralmente ela é expressada a partir do 2º, 3º mês de vida do alevino, dependendo, né, da quantidade de genes e das condições no qual o peixe está sendo criado, né, quanto mais genes ele tiver, mais rápido ocorre a despigmentação. E isso vai permitir que os outros pigmentos que existem na pele do peixe, as outras células pigmentares, possam ser visualizadas, porque elas não estão sendo mascaradas com a melanina.
Porque, na realidade, nos peixes, você tem células pigmentares. O que acontece é que a melanina encobre as outras colorações, então você tem aquele peixe acinzentado, mais para escuro, quase preto, em função do teor de melanina. Então, esses 2 pares de genes foram fundamentais. Tanto foi que levou ao processo de criação em cativeiro, de seleção, e, nesse sentido, as novas mutações que foram aparecendo e sendo selecionadas, hoje nós temos uma diversidade de King, né, que tem mais de 100 variedades. Estou colocando 100 aí nas combinações possíveis que nós já tínhamos conversado anteriormente. Aqueles peixes do leilão, eu filmei eles essa semana. Olha que legal aí, aquilo que você estava falando da cor dos peixes. Ó. Isso. E eles cresceram, hein? Sim, sem dúvida. Putz! Não Cresceram desovaram. muito, muito mesmo. Cresceram demais. E não desovaram? Não, esses ainda não. Porque os da turma dele desovaram aqui em casa já. Ah, foi? Foi. E, inclusive, isso que eu ia te perguntar. Você havia comentado, esses peixes saíram do cruzamento que você vinha fazendo para chegar no Ryukin, não era? Essa daí é linha de Ryukin e Tossa, que eles são na mesma direção. Estou pensando em fazer uma mistura deles com os Ryukin. Não, porque, na realidade, o Tossakin, a conformação corporal é de Ryukin. Uhum. A questão aí é a cauda, né? Eles estão nessa linha de construção. Entendi. Mas estão bonitinhos. Estão bonitos, viu, Marco? Oi? Bonito demais. Muito bonitos os peixes. E o olho do bicho vermelhinho, né, cara? Mauro, deixa eu perguntar. Quando diz albino, é sempre em relação à melanina, né? Não é sem pigmentação de nada, né? É só melanina mesmo. Exatamente, né? Melanina, exclusivamente. Você pode ter albino cálice. Por isso que você tem albino vermelho, albino azul. Ter branco, ter vermelho, vermelho e branco, dourado. Ele não apresenta pigmento, né, de melanina, só isso. O albinismo é isso, a ausência de melanina. Por isso que o olho fica vermelhinho, porque a retina, né, perde a presença de melanina. Aí o que você está vendo, na realidade, é a coloração em função da vascularização da retina, que é o sangue, né? Aí fica o olho vermelhinho do bicho. Não, o que eu estava falando, eu disse que os meus albinos, os primeiros, eram dourados, né? Que inclusive é a origem do King, que é a primeira mutação de perda de melanina. A perda da melanina gerava um bicho dourado, depois vieram os novos pigmentos, né? Acúmulo de pigmento vermelho, seleção de peixes que sintetizam e acumulam pigmento vermelho, aí a necessidade de uma dieta direcionada para a coloração avermelhada. Do vermelho, é 2 pares de gen, 8 pares de gen, ou é N incógnita mesmo? Olha, honestamente que eu não sei. Eu acredito que seja um número maior do que os 2 pares da despigmentação. Por que isso? Quando você faz o cruzamento de chocolate com seibum, lembra daquele artigo do Xanchen que eu passei para vocês, falei para darem uma olhada? Pois é, o chocolate ele tem uma mudança em termos de melanina, mas não de vermelho. O seibum ele elimina o vermelho e também tem uma mudança em termos das vesículas de melanina e distribuição no melanócito, né? Os melanóforos do melanócito. Então, quando você cruza um seibum com um chocolate, né, você tem o seibum, que é determinado por um único par de gen, estando recessivo o par, ele sai seibum. Quando você joga o chocolate junto, na primeira geração, o F1 de chocolate com seibum, nascem peixes escuros, desde selvagem até curoi, até black.
tem essa variação, essa gradação de pigmentação. Quando você cruza dois peixes desse F1 para dar origem a F2, aí em F2 você vai ter uma variabilidade que é interessantíssima. Vão sair peixes curoi, né, black, vai sair peixe de cor selvagem, vai sair ceibum, ceibum com mancha de chocolate, né? Só não sai totalmente chocolate, porque o chocolate são 4 pares de genes. Ele, quando no muito, vai estar pegando o quê? 4 genes, que é o que está vindo do chocolate. Se o ceibum não tinha nenhum gene de chocolate, ele está recebendo em F2 4 genes de chocolate. Então, vai ter uma coloração de manchas de chocolate em cima do ceibum, mas que não vai cobrir o ceibum todo. Perceberam? Então, eu imagino que o vermelho aí seja em função desses 4 pares de genes de chocolate, ou seja, 8 genes no total. Então, nós teríamos 8 genes atuando para dar coloração vermelha. Quanto maior a frequência de genes dos chocolates, maior será a área avermelhada em cima do ceibum. Então, é possível que seja só 4 pares de genes? É possível, mas eu não tenho certeza, eu não achei nada na literatura até agora. Quando você pega um peixe totalmente vermelho, se são apenas 4 pares de genes que dá a coloração toda vermelha nele, ou se tem mais alguma outra influência nessa brincadeira. Eu tenho reparado aqui naqueles que vieram ceibum para mim, e alguns estão perdendo a cor, e eles estão ficando malhadinhos de vermelho e branco, isso. Os genes do vermelho não são mais ou menos esparramados pelo corpo? Tipo assim, tem alguns genes que pegam mais no lombo, alguns mais na barriga, e, vamos dizer, com isso fica vários genes, mas, na verdade, são várias partes do corpo. É isso? Diferente, por exemplo, do ceibum, que é o corpo todo, né? Isso. Porque no ceibum fica mais ou menos malhado de preto, né? Sim. Como seriam os panda. Porque os panda eu entendo que é uma transição para perder a cor, né? Isso. O panda, na realidade, né, seja ele de origem curoi, né, black, ou de ceibum, toda vez que o peixe começa a despigmentar, parece que as células, os melanócitos, acentuam a síntese de melanina como se fosse para segurar aquela mudança. Aí o bicho escurece mais, tanto é que o ceibum fica preto, né? Só que, como ele vai perdendo os melanócitos, vai sobrando o branco, porque ele não tem vermelho, a não ser que ele seja um ceibum com mancha de chocolate, que ele vai ficar vermelho e branco, ou branco com manchas vermelhas. Essa distribuição da coloração vermelha no peixe, a meu ver, isso é aleatório. Vou te dar um exemplo que assim, foi muito característico para mim. Há tempos, eu fiz um cruzamento de 2 tanchou, red cap. Ok? Então, o red cap é um peixe que tem lá um gene de mancha vermelha que pega na cabeça. Mas não significa que esse gene todo peixe vai ter a mancha vermelha na cabeça. Por quê? No cruzamento de 2 red cap, o que você tem? 80% de peixe tudo branco. Um ou outro red cap e outros branco com alguma mancha vermelha em alguma parte do corpo. Sacou? Então, a distribuição do vermelho, a meu ver, é aleatória. Da mesma forma que o tipo da escama do cálico, né? Seria isso. Isso, exatamente. Observa que o cálico, para o peixe ser cálico, basta que ele tenha uma escama transparente ou uma escama metálica e as outras todas no outro padrão, né? Aí essa variabilidade de frequência, se tem tantas escamas assim ou tantas assado, isso é variabilidade gênica. Uma coisa é a característica que determina um ponto, outra coisa é a distribuição disso. Então, são heranças que provavelmente tem um conjunto de genes envolvidos. E no caso do cálico, é uma herança intermediária, é meio de caminho, né? Tanto é que, quando você cruza 2 cálicos, dá 25% totalmente escama transparente, 25% totalmente escama metálica, 50% cálico. É aleatório isso, né?
embora na prática não dá 25%, você não encontra como resultado 25% de match, de escamas transparentes, que parece que tem algum fator aí que inviabiliza o embrião. É muito importante a gente ter clareza que, por exemplo, no caso do cálico é a questão da escama, independe da coloração. Você pode ter, eu tenho albino cálico, ok? Você tem cálico, né? Quando tem presença do gene de despigmentação, o que vai acontecer? Vai perder pigmento preto. Então, alguns peixes desses que a gente pega, que acha maravilhoso, todo pintado, daí a pouco o bicho vai mudando, vai perdendo a coloração, fica vermelho, branco, alaranjado, branco. Por quê? Porque ele tem na linha gene de despigmentação, que vai levar aí 2, 3 anos, às vezes, para ele se expressar quando você tem poucos genes, né, de despigmentação, mas que mais cedo ou mais tarde, se ele estiver presente, vai acontecer. E aí a gente se frustra, porque às vezes é um peixe com lindas manchas escuras, né, pintas e manchas, e de repente elas vão sumindo. Ok? Eu estou com um peixe aqui com um Sui Rogan, um olho de bolha, que eu recebi lá de São Paulo, que a Roberta me mandou, né? Ele agora começou a despigmentar. Os outros ainda não estão despigmentando, não. Então, esse Sim. é um macho, que ele está grande, inclusive, ele era o maior de todos, ele agora está perdendo toda a melanina. Ou seja, ele tem gene de despigmentação. É questão de tempo, né? Observa que são só 2 pares de genes, ou seja, 4. Aquele peixe que demora mais para despigmentar é porque ele deve ter um gene ou 2, no máximo, né? Então, é uma referência para você fazer cruzamento, para pegar os descendentes, aqueles que despigmentarem mais tarde, para cruzar entre si, para você eliminar os genes de despigmentação, se o interesse for a questão da coloração das pintas pretas, manchas azuis, e por aí vai. Correto? Outro dia eu compartilhei alguns trabalhos lá, não sei se você chegou a ver alguns deles, ô Fábio, mas uma questão que você tinha perguntado outro dia estava numa representação em 3D dos bichos que são triploides, tetraploides e tudo mais. Num deles tem essa representação aí, ó. Aqueles trabalhos lá, eu achei uns trabalhos super interessantes. E acabou que depois a gente não voltou naquela conversa depois com o Mauro, mas o negócio dessa mudança aí do DNA dos Kingios atuais foi da mudança da carpa mesmo. Isso aí é unanimidade em todos os trabalhos lá, né, Mauro? Ao que parece, sim. Existem várias correntes, né? Existem várias correntes do surgimento dessa poliploidia em peixe. Mas uma delas que é bem, vamos dizer assim, bem aceita, é que possa ser um híbrido do Carassius auratus com Cyprinus carpe, que deu essa combinação gênica, né? Porque eles, inclusive, intercruzam, né? E daí gerou essa situação. Agora, o curioso é que quando você pensa num peixe tetraploide, né? Aí, inclusive, para mim, eu tenho uma série de interrogações, né? Aí você imagina como que esses genes do mesmo locus interagem. Será que pode ter a predominância de um sobre o outro? Ou todos eles expressam, ou 2 expressam, 2 não, o que vem do pai ou o que vem da mãe? Então, quando eu vejo ainda que tem agora hexaploide e octaploide, então essas colorações novas que estão aparecendo, de repente, nós poderemos ter um panda que fique permanente, né? É dúvida que eu tenho. Você já leu... Ou que ele demore mais tempo ainda para despigmentar, percebeu? Mas são interrogações. Em um desses trabalhos aí, eles citam essa característica da poliploidia pela origem dos peixes. Você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido, né? Os que vieram, os da China são tal, os do Japão são tal, os do outro lugar são tal.
Porque, na realidade, à medida que você vai fixando linhagens em locais diferentes, esse processo, vamos dizer assim, entre aspas, evolutivo daquela linha, está restrito àquela linha. Né? Como tem esse isolamento, que é o que ocorre na natureza, o isolamento geográfico com as mutações, né? Então, em determinadas linhas, por exemplo, eu já tive aqui em casa uma linha de cálico que nascia quase 100% cálico. Ok? Mas eu não sei a origem, não sei de onde veio, foi peixe que eu consegui numa loja, que eu achei um peixe interessante, peguei, né? E o predomínio deles eram cálicos, ou seja, estão extrapolando aquele padrão inicial de característica genética. Então, mais uma vez, a gente volta àquela situação, a importância e a necessidade de termos um mapeamento genético, que certamente lá fora eles já têm. Lá fora o processo é outro, o investimento nessa área, no processo de seleção, com acompanhamento de especialistas, né? Aquilo que eu citei da vez passada em relação às branconetas, às artêmias de água doce, entre aspas, né? Pô, lá fora tem estudos para caramba a respeito disso. Nós aqui estamos engatinhando. Não, primeiro eu quero até... Eu conversei isso já com o professor, mas eu quero compartilhar com o grupo. Porque eu tenho 2 casos aqui, assim, de peixes que estão fazendo o processo, digamos, inverso, né, de pigmentação. Eles eram claros, né, o que a gente chama de fantasma, enfim, e um deles está ficando, ele foi ficando, né, colorindo, assim, tal, e hoje ele é eu até coloquei esse dia brincando que era um ranchu da China, né, porque ele ficou ele é do Fuji ali, daqueles hedonísticos, mas ele ficou com um padrão de corpo diferente, assim, né, do esperado, ele começou a colorir. E de um outro acasalamento aqui, inclusive, também teve peixes que fizeram esse processo, eles despigmentaram, ficaram todo claro, assim, aquele tipo fantasma, e agora eles estão vindo com uma cor mais escura, né? Parece que é uma cor mais profunda, assim. E a outra questão é um pouco disso que o professor falou. Ontem até estava conversando com o senhor Ian, e ele me relatou um pouco assim de que ele é um chinês, filho de chinês, enfim, né? E aí diz, não, lá na China a gente compra a genética, né? Assim, tu sabe que tu vai reproduzir, que 90% dos peixes vão sair naquele formato, assim, porque já tem toda uma história, né? De melhoramento das famílias, enfim, acabam conseguindo garantir, né, que uma prevalência, digamos assim, de determinadas características, né? Que a gente aqui está muito longe disso. Essa é a grande vantagem do Brasil. Está tudo para ser feito. Só está faltando gente que pegue o boi pelo chifre e faça. E nós estamos nessa. Vamos pegar para fazer, pô. Mais uma vez, muito grato por ter encontrado vocês aí, que está gerando um crescimento, assim, uma vontade de estudar que fazia uns 20 anos que eu não tinha, uma vontade de aprender, uma troca de ideias, assim, que fazia, pode-se dizer, mais de 20 anos que eu não tinha tido isso na minha vida, e sou extremamente grato a vocês e ao grupo aqui, que Cuidado, hein, Fábio? vale ouro. É Kim de ouro, é tudo peixe de ouro aqui mesmo. Mas toma cuidado, Fábio. Está me ouvindo? Ah, é? Está me ouvindo? Sim. Você toma cuidado para você não ser contaminado pelo macaquinho. Você não conhece o verso do macaquinho? Sim. Conhece? Quando às vezes me dá uma vontade de trabalhar, aí no caso estudar. Eu sento num canto quietinho e espero a vontade de passar. Quietinho passar. Não. Que nada, que nada. Tenho dado muita vontade de estudar. Ótimo. Tá muito é bom. gostoso. Aprender sempre é bom. Isso aí, então. Já esgotou. Boa semana para vocês, pessoal. Um abraço. Um grande abraço a todos. Uma boa semana. Para vocês também. Boa semana para todos. Abraço. Abraço aí. Tchau, tchau.